e queria compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história até aqui. A Manu sempre... Você tá rindo? A Manu sempre foi uma bebê que sempre quis ficar comigo, que sempre chorava quando ia no colo de outras pessoas. Ela era bem chorona e, assim, né, quando ela tava comigo e com o pai dela, ela tava bem, mas aí é natural, né? Ah, lindinha, quer pegar no colo. E aí, quando essa pessoa queria interagir com ela, ela sempre chorava, sempre agarrava, né? O bebê agarra nos braços da mãe, né? Assim. Mas a gente ficava sempre com... As pessoas sempre falavam, ah, é assim mesmo, isso é fase, tem uma fase que o bebê só quer ficar com a mãe, é porque você não trabalha. Porque quando a Manu nasceu, eu fiquei em casa com ela, né? Eu trabalhava, mas eu preferi ficar em casa, curtindo esse momento. Eu tenho um outro filho também, o Matheus, que tem 15 anos, e os 2 primeiros anos dele, eu também fiquei em casa, né, curtindo esses primeiros anos de vida, né? Então era sempre assim, e eu sempre sonhei em ter uma menina. Então era assim, você mima muito ela, você fica em casa com ela, por isso que ela é assim, ela só quer ficar com você. E aí, como isso era verdade mesmo, né? Então eu pensava, não, tudo bem. E aí a Manu foi crescendo e esses comportamentos se mantinham, né? E até pioraram, né? Porque ela começou a andar já na idade da fala, né? Que já falam oi, que já falam bom dia. E aí as pessoas já cumprimentavam ela, né? Tipo, oi, Manu, tudo bem? E ela ficava quietinha na dela. Mas isso, até os 2 anos, embora eu não sei dizer, é o que eu acho que a Uzineia falou, né? Eu acho que o instinto de mãe, eu sempre sentia que tinha algo estranho, sabe? Eu falava assim, caramba, não é possível. Mas também eu já conhecia o mutismo seletivo, porque eu tenho uma prima de 2º grau que tem mutismo seletivo. Hoje ela tem 12 anos, mas eu sabia, assim, bem superficialmente, entendeu? A Juju não fala porque ela tem mutismo seletivo. Eu, como família, nunca fui treinada a como falar com ela. Eu só tinha esse... a Juliana tem mutismo seletivo e ponto. Então, também, como eu tinha uma mínima referência do que era o mutismo seletivo, e eu sentia, eu acho que era uma coisa de mãe, eu falava, não, tem alguma coisa errada, porque, né, como eu tenho a referência do Matheus, que também é uma criança tímida, você compara, né? Não, tudo bem, tímido, mas uma criança que só fala com o pai, a mãe e o irmão, tem alguma coisa a mais. Eu entendo a gente chegar num local, como por exemplo nós estamos aqui, e ela não conhece vocês. Então, se ela não falasse, estaria ok. Mas como que ela não fala com a tia? A tia, que tá aqui. Hoje ela já fala com a tia, graças a Deus. Como que ela não fala com o tio? Como que ela não fala com os avós paternos? Então, assim, não fazia sentido, né? E aí, quando a Manu estava com 2 anos e meio, e eu já estava lendo sobre o mutismo seletivo, eu coloquei ela na escola, né? Embora na nossa organização, porque nós compramos a nossa casa e mudamos as nossas configurações, né? Eu e meu marido já tínhamos combinado de colocar a Manu na escola só aos 3 aninhos. Mas eu estava super incomodada com essa questão da falta de comunicação dela com os outros. Então, quando foi em setembro, isso, exatamente, em setembro de 2018, eu coloquei ela na escola. Aí meu marido, Fernanda, mas setembro, ninguém coloca ninguém na escola em setembro. Falei, não, mas eu vou colocar, porque todo mundo falava, quando você colocar ela na escola vai melhorar. E eu sabia que quando eu colocasse na escola, eu ia ter a certeza de que ela precisava de ajuda. Na verdade, entendeu? Enquanto as pessoas me diziam que ela ia melhorar, como eu já sentia que tinha algo estranho, eu falei, então eu vou colocar ela na escola pra gente eliminar logo essa questão de que a hora que botar na escola vai resolver e a gente procurar o tratamento, entendeu? Eu coloquei ela na escola em setembro, dia 1º de setembro. Ela estudou setembro, outubro até dezembro. Ela ficou paralisada os 4 meses. Literalmente paralisada. Ela ficava no colo da professora, todos esses meses ela ficou no colo da professora, sem se comunicar com ninguém.
sem interagir com nenhuma criança. Eu queria abrir o parênteses, né? Eu tenho uma professora, Renata. Tem mais alguma professora? Não sei a Renata? Ah, você. Como é importante que vocês sinalizem para a mãe que tem alguma coisa diferente. Porque eu coloquei a Manu na escola já com o meu radar ligado, entendeu? Mas muitas mães não fazem isso porque não sabem, né? E porque em nenhum momento a escola me sinalizou que ela não falava com ninguém, entendeu? Era eu que ia. Ô, tia Bruna, e aí, como é que a Manu tá? Ah, ela ficou quietinha no meu colinho. Não, mas é assim mesmo, ela vai se adaptar. Então, assim, se você não conhece o motivo seletivo, que não era o meu caso, mas tem casos de mães aqui que não conheciam, né? Acho que a Aline não conhecia, né? E você tem em casa uma criança que fala normalmente, porque em casa, Manuela não deixa a gente ver um Netflix, gente, de 40 minutos. Ela fala, ela pula, ela sobe na janela. Se eu for comparar o Matheus com a Manu, Matheus foi uma criança extremamente mais tranquila que a Manu. E Manu, ela sobe em tudo, ela sobe na janela, ela sobe no aquário, ela sobe dentro do guarda-roupa, ela abre as gavetas da cozinha e ela faz de escada, ela é super levada. E como que vocês, né, os pais que não conhecem o motivo seletivo, que tem uma criança que se comporta completamente normal em casa, e na escola não fala, mas o professor não fala que ela não fala, como que a gente vai entender? Né? Mas como eu já sabia do motivo seletivo e como já disse para vocês, a escola foi para eu ter a certeza que a gente tinha um problema e a gente conseguir entrar com um tratamento, a escola nunca me sinalizou. A escola não conhecia sobre o mutismo seletivo, então, e é por isso que eu estou aqui. A gente precisa dar visibilidade ao mutismo seletivo. As escolas precisam saber desse transtorno, porque em casa tá tudo bem com os nossos filhos, entendeu? Fora desse ambiente que o mutismo seletivo aparece. E aí o ano terminou, eu e a minha irmã ficamos lendo muito, lemos sobre autismo, né? Porque ela tinha todos aqueles sintomas, diz aí, sinais, né? De não olhar nos olhos. Ela também ficava. É exatamente isso, né? Paralisada. Ela ficava paralisada. Você falava com ela, ela ficava assim. Manuela, você quer uma LOL? Tipo assim, o sonho dela era ter uma LOL. Manuela, você quer uma LOL? Manuela, você poderia prometer tudo pra ela. Que nada fazia, piorava, né? Só que eu ainda não sabia lidar com isso, né? Eu sabia que existia, mas eu ainda não tinha buscado tratamento. E eu e minha irmã começamos a ler sobre autismo, sobre o mutismo seletivo, e aí a gente é mãe, tia, a gente, né, faz um monte de confusão na nossa cabeça, né? Ai, meu Deus do céu, será que é autismo? Olha aqui, mas isso parece, mas isso não parece, não sei o que, não sei o que. E aí a gente falou, vamos procurar um tratamento. E eu conheci uma psicóloga, e era assim, né? Aonde eu estivesse, se eu encontrasse uma psicóloga, oi, tudo bem? Você conhece o motivo seletivo? Ela deve passar por isso com outras questões, né? Então, não, porque minha filha é assim, ela não fala com ninguém, ela só fala comigo, com o irmão dela e com o pai dela. Ela tá na escola, ela não fala, tem 4 meses, ela foi na rota escolar também, 4 meses, ela não fala. Gente, o meu vizinho, ao lado da minha casa, a gente mora num condomínio que não tem muro, né? Então facilita muito, né? Aí até a Manu, no caso dos meus vizinhos, que a gente vê todos os dias, né? Ela interage com os meus vizinhos, que são 2 senhores, assim, de uns 50 anos, que querem uma menininha para poder ficar comprando as coisas e dando uns presentinhos, sabe? Aí o meu vizinho vai lá, levava um Yakult pra Manu, levava uma bola pra Manu, e Manu não agradecia. Ela via todos os dias seu Carlos e Dona Nilzete, e ela não conseguia agradecer. E eu ficava chocada, eu falava assim, gente, como que pode? Só que, como eu disse pra vocês, eu não sabia lidar com isso, então eu já fiz várias coisas erradas, e já obriguei ela a falar. Eu já parei de falar com ela, pra ela falar com as pessoas. Ela falava comigo, eu falava assim, também não vou te responder não, igual você faz com as pessoas, hein? Porque eu não entendi. Gente, é muito simples falar, né? Tudo bem, falar aqui na frente é difícil. Mas, assim, com pessoas que a gente conhece, com pessoas da nossa família, é fácil falar, não é? Então, eu não consegui entender que
como que esse menino não fala? E também socialmente, a gente... Existe essa cobrança, né? Por exemplo, ela ganhou um brinquedo, ela precisa agradecer isso. Tanto que até passei por uma situação de estar no mercadinho com ela, e né, ela tem os cabelos cacheadinhos, e eu deixo bem solto o blackzinho dela, e sempre as pessoas falam, né? Que fofinha ela, olha os seus cachinhos, que não sei o quê. E eu sempre entrava naquela de agradecer, né? Por ela, né? Pra gente não passar por aquele, oi, tudo bem? E não tinha resposta, né? E aí eu agradeci. Obrigada, só que ela já era grandinha. Aí a senhorinha falou assim, mãe, você tem que ensinar a ela a agradecer, ela já é muito grande. Gente, caraca, aí acabou com... Gente, xinguei muito na minha cabeça. Porque, assim, eu fiquei totalmente descontrolada. Totalmente descontrolada. Tá bom então, bom dia. Virei as costas e fui embora. Então, existe essa cobrança social e tudo isso me deixava muito conturbada, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir, eu só sabia que ela não agradecia as pessoas, e aí eu tentei de todas essas maneiras erradas, como, por exemplo, não falar com ela, para ver se ela me respondia, e ela não respondia. E aí nós... como eu disse, né, anteriormente, eu encontrei com uma psicóloga e falei com ela, olha, minha filha faz assim, 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 assim. Ela me deu muita atenção, graças a Deus. E eu falei, ela, eu vou levar a Manu, então, e você, Cris, né? E a Manu começou o tratamento. Na verdade, ela me chamou primeiro, isso foi no início do ano, se eu não me engano, em fevereiro. Eu fiquei mais ou menos um mês sendo atendida antes da Manu. E só de eu estar sendo orientada em como eu tratá-la, ela já começou a mudar. Quando a Cris me ensinou que eu precisava acolher, né? E isso muda tanto na nossa vida como mãe, né? Porque, como eu disse, né, é muito normal a gente falar. Ela não fala. Mas eu entendi que para ela aquilo era difícil. Né? Então, todas as vezes que ela não falava, eu falava, ok, filha, tá tudo bem, você não precisa falar. Tá tudo bem, eu vou continuar te amando, né? Porque parecia que quando ela não falava, eu ficava estressada com ela, né? Tipo assim, caraca, garota, fala! Então, e isso foi, assim, uma chave não só pro meu lidar com ela, mas com outras coisas na minha vida, né? Outras coisas que eu falava, gente, porque essa pessoa leva a vida dessa maneira? É tão simples ela agir assim, assim. E isso, o mutismo seletivo me fez eu aprender a ter compaixão com o outro, sabe? Com a dor do outro. Para ela é difícil falar. E isso, assim, cara, virou uma chave na minha vida para tanta coisa. Não só, né, no mutismo seletivo, mas para tantas outras coisas. E durante mais ou menos um mês eu fui orientada pela Cris, né, a acolher, a motivar, expliquei para ela, né, a nossa dinâmica familiar, né, como funcionava. E também queria abrir um parênteses aqui, que a Zineia falou, né, e eu já sabia também. Sobre a questão de as pessoas atrelarem o mutismo seletivo ao ambiente familiar, né? Porque eu falava, gente, na minha casa, meu marido é, tipo, super tranquilo. Eu dou uns gritinhos, mas coisa de mãe, né? Tipo assim, a gente lá na minha casa, eu não bato, nunca bati no meu filho mais velho, eu não bato na Manuela. A gente tem uma rotina, assim, normal, não existe abuso, não existe... Porque a gente sempre fica linkando, né, assim, mas gente, meu Deus do céu, e até mesmo a psicóloga quis entender a dinâmica, eu sei que não só por isso, mas porque é necessário para o trabalho dela que ela entendesse a dinâmica do dia a dia da nossa casa, e a gente ficou mais ou menos um mês nesse esquema, e depois a Manu começou o tratamento. Gente, como a Manu mudou, como ela evoluiu, como que o tratamento adequado numa idade precoce, né, faz diferença. Eu ainda não dei a medicação para ela. Eu sei que a medicação tem vários pontos positivos, mas ela é muito pequenininha e eu queria muito, eu dei estipulei um prazo, assim, sabe?
que até o final do ano a gente ia reavaliar essa questão, né, da medicação. Mas o tratamento adequado faz uma diferença enorme. É por isso que a gente precisa falar sobre o mutismo seletivo, para que as crianças sejam tratadas com a idade precoce, né, de 3 anos. A Ana Paula teve muita dificuldade, não foi, Ana Paula? Mesmo que você, a escola não me sinalizou, eu não conhecia o mutismo seletivo, então eu não sabia. Em casa, Maria Luísa, minha filha, era normal, como a Manu brincava, falava a beça, a gente conseguia conversar. Ela gostava de conversar, ela ficou agitada, e na escola não falava, só que eu não sabia. O que eu sabia da Maria Luísa é que ela era uma criança normal em casa. Na escola ela era quietinha e eu não tinha essa informação. A gente vai abrir daqui a pouco, o meu tempo tá acabando, não tá? E aí a gente compartilha sobre essas questões, né? Então, hoje, a Manu já melhorou muito. Hoje ela já fala com a tia Vívia, ela fala com a vovó Flávia, ela fala com os avós. Tá rindo ela fica feliz, gente, quando eu falo que ela... Fala com o tio cunhado. E ela fala com o tio cunhado. Eu observava também, gente, uma dificuldade enorme dela de se comunicar. Homens para ela era tenebroso. Tenebroso, que eu digo assim, se chegasse um homem perto dela, ela gritava, ela berrava muito. E isso assim, há 6, 8 meses... Não, antes, ela começou em fevereiro o tratamento, de 2018. Se chegasse um homem na porta da minha casa, meu primo, quem quer que... Ela gritava, ela berrava, parecia que estava matando Manuela. Outras coisas que eu observei também, eu trabalho até hoje, 2 vezes na semana. Às vezes eu deixava ela um pouquinho com a minha vizinha, que no condomínio a gente é muito família, um vai ficando com o filho do outro um pouquinho. Aí ela sempre falava, a Cléo falava, Fernanda, Manuela, ela sua as mãozinhas à beça, né? Aí eu falei, menina, isso é dela. Ela nasceu assim, é o jeitinho dela mesmo. Ela sua beça as mãos, né? Engraçado, em casa ela quase não sua a mão, né? É mais quando ela tá na casa de alguém. Mas eu não sabia. Depois que eu comecei o tratamento, que eu comecei a linkar tudo. E outra coisa que ela falava também, mamãe, meu coração tá batendo. Aí eu falava, legal, filha, o coração bate. Coração bate, filha. E eu não sabia, gente. Não é, filha, tá batendo, tá fazendo o tutum-tum da mamãe também, olha. Mas eu não sabia, né? E aí, depois do tratamento, eu falei, caramba, minha filha tava passando mal. Minha filha tava com crise de ansiedade. E aí vem a culpa. E durante o período eu fiquei muito culpada. Eu chorava amargamente por ter não entendido o que eu tinha que fazer, entendeu? Embora eu sei que a Manuela foi acompanhada precocemente, mas ainda assim ela sofreu por um período, eu expus, eu não sabia lidar, e aí eu me senti muito culpada, e a terapia tem que ser, a família toda, né, gente? Não tem jeito, a gente cuida da criança, tem que cuidar, aí eu tive que lidar com essa questão da culpa. Eu acho também que até a questão de eu ter feito um Instagram, ter feito um projeto, parece que é para aliviar minha culpa, sabe? De não ter sabido lidar com o que ela estava passando. Outra coisa que melhorou muito, além do tratamento, foi eu sinalizar para as pessoas que ela tinha mutismo seletivo. Eu não aguentava mais. O meu marido, ele já era mais fechado. Você fica falando para todo mundo que ela tem isso. Ele não gostava assim. Ele demorou para aceitar, né? Ele não gostava muito que eu compartilhasse sobre isso. E eu falei, eu não aguento mais, eu preciso falar. Eu fui lá, fiz um Instagram, coloquei que ela tinha mutismo seletivo. E é desgastante também para nós pais termos que falar de um por um que ela tem mutismo seletivo, que aí a pessoa não vai saber o que é mutismo seletivo. E aí você tem que explicar tudo. Aí a pessoa vai dizer, não, quando ela crescer vai melhorar. Aí você vai ter que dizer, não, ela não vai melhorar quando ela crescer. Então eu fiz um Instagram, eu expus, várias pessoas me procuraram. Aí eu falei, doeu uma vez só. E aí, depois que eu abri, também melhorou muito. Então, hoje, o que eu vejo de melhorias no tratamento dela foi, óbvio, o tratamento, né, terapêutico, eu ter comunicado para as pessoas que ela tinha mutismo seletivo e
e obviamente eu lidar com ela motivando, né? Eu falo que ela é minha princesa corajosa e ela hoje ela fala assim, Manuela, você tá super empoderada, porque ela tá demais. Ela pega a espada dela e fala, Manuela, a princesa corajosa. E aí a gente vê, né? Eu falei, caramba, tá vendo? Como, da mesma forma que eu motivá-la, que ela é corajosa, que ela consegue, que ela é muito esperta, que ela é inteligente, que ela não precisa viver assim. Se isso funcionou, como é que antes, e da mesma maneira antes funcionava? Quando alguém vinha falar com ela e eu respondia por ela e falava, não, o nome dela é Manuela, mas ela é tímida. Então, eu tava rotulando ela. Ela é tímida, ela não fala. Ah, não vou sair não, porque... Ah, vou sair com a Manuela pra quê? Porque eu levo ela no aniversário. Se eu chegar lá, ela não vai falar com ninguém, porque ela não fala com ninguém. Então, ela tava absorvendo tudo isso. Então, tudo mudou quando eu mudei a minha maneira de comunicar ela, né? E até o final do ano, eu vou fazer essa reavaliação, como eu falei com vocês. Hoje a Manu fala na escola. Hoje ela interage. Nós entramos em 2019. No iniciozinho de 2019, ela começou a interagir, mas não verbalizar. Mas ela já merendava, já tô acabando já. Ela já merendava com as crianças, porque ela também não comia, o lanche dela voltava sempre. E aí agora, acho que foi depois das férias de julho, em agosto pra cá, a escola começou a me passar que ela já estava conversando com as crianças, mas eu tive muita dificuldade com a escola, tanto que eu vou até trocar a escola dela. Muita dificuldade, a escola não aceita que ela tem motivo seletivo, não aceita, de jeito, até hoje. Eu tenho muita dificuldade para que a escola envie relatório para a psicóloga. A psicóloga manda mensagem, não visualiza, não dá atenção, não retorna, diz que não pode falar. E fala, mas aqui a Manu tá muito bem. Aqui a Manu tá muito bem. A rota escolar, Manuela, na semana passada, ou seja, ela tá 1 ano e meio na mesma rota e a tia da rota, ela mora no nosso condomínio também. Ou seja, além da rota escolar, ela convive com a Manuela todos os dias no nosso condomínio. Manuela falou com ela, não foi, Manu? Ela falou com a tia Lu na semana passada. Ela deu um pirulito, ela sempre dá um pirulitinho para as crianças, e deu um pirulito amarelo, e Manuela queria um roxo. Aí quando eu peguei ela na rota, eu já sei, né, o olharzinho dela. Aí o que foi, Manu? Aí ela, tia Lu me deu um pirulito amarelo, eu queria roxo. Eu falei, ué, Manu, fala com ela. Aí vamos lá falar com ela na casa dela? Como ela mora no nosso condomínio, ela... eu falei, tudo bem, você fala baixinho no ouvido dela, tá? Mas se você também não conseguir falar, não tem problema, a mamãe vai falar por você, tá? Ela. Como eu tô dizendo que ela tá super empoderada, ela... Mamãe, eu vou e vou falar alto, tá bom? Aí tudo bem, filha. Chegou lá, aí ela falou, tia Lu, qual é o pirulito? É roxo. Aí tia Lu foi, trocou o pirulito pra ela e... Gente, a vontade é dar um churrasco, né? Eu pulo, eu saí gritando no condomínio. Caraca, ela falou, não acredito, tô muito feliz. E eu ligo o interfone para as minhas vizinhas chorando. É uma coisa assim que, pra gente, é uma festa, né? É uma alegria sem fim. Então a Manu já fala na escola, na rota escolar que ela tava com essa dificuldade, ela já começou a falar com a tia Lu, e nos outros ambientes ela tem falado também com os familiares, né, gente? Desconhecido nem pensar. Calma também. Calma. Mas com os familiares que seria normal que ela falasse, né? Tios, primos, avós, ela tem se comunicado. Não de forma tão, né? Mais uma palavrinha ou outra ela já troca. É um processo. Nós estamos muito felizes, gente. Nós estamos muito felizes de ver a Manu florescendo. É maravilhoso. Tudo que eu passei, né? Aí eu ainda passo, né? Mas tudo que eu vejo que nós andamos e chegamos... Assim, caramba, nós chegamos até aqui. Que alegria poder ver que tem solução, que tem cura e que ela não vai precisar levar isso para a adolescência. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. É isso, gente. Morrendo de vergonha. Hã?